Olá, Piracicaba! Olá, Brasil! Beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez começando o programa e hoje nós estamos com um coach motivacional aqui, é o José Carlos. Ele vai estar falando um pouquinho sobre como ficar motivado, como continuar motivado e como ser motivado, principalmente agora para este ano que vai entrar. E vamos perguntar para ele também como foi esse ano de 2020 e por que as pessoas não respeitam o distanciamento, né, gente? Vamos saber por quê? Qual o motivo? Então vamos lá. Oi, Carlos, tudo bem com você? Olá, Irene, tudo bem? Olha, é uma satisfação pessoal muito grande estar aqui com você. Tantos anos, né, de fama, de reconhecimento aqui em Piracicaba, com esse programa maravilhoso que você faz de contribuição social, de informação, de entretenimento, de conhecimento. Olha, antes de mais nada, parabéns e é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui falando com você pessoalmente, né? Eu estou sempre te vendo ali nas redes ou na TV e agora aqui pessoalmente com você é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, viu, Carlos? Carlos, vamos falar um pouquinho da história do Carlos. Quem é o Carlos? Vamos saber um pouquinho dele, quem é o Carlos, o que o Carlos é. Né? Primeiro, depois a gente vamos destrinchar o assunto. Fala um pouquinho da sua história, Carlos, pra gente. Legal, vamos lá então. Olá, telespectador, né, o nosso amigo internauta, uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês. Bom, meu nome é José Carlos Adamoli Júnior, sou piracicabano da Gema, nasci em Piracicaba, mas já viajei por esse país afora. Morei 5 anos em São Paulo, morei mais um período no Rio de Janeiro, faço palestras motivacionais em várias cidades aí do Brasil. Então eu costumo dizer agora que eu sou piracicabano, mas sou cidadão do Brasil. Nos últimos 22 anos eu venho dedicando meu tempo, minha energia, meu dinheiro a estudar e aplicar técnicas que promovem o desenvolvimento do potencial do ser humano. Técnicas cientificamente comprovadas, né? Uma verdadeira ciência e não uma pseudociência. Então, quais são essas técnicas? O meu carro-chefe, a metodologia que mais eu uso é a PNL, que é a Programação Neurolinguística, mas também uso a hipnoterapia clínica, eu estudei por 13 anos a psicologia clássica, a psicologia cognitiva, sou especialista na psicologia positiva, também coaching, sou membro certificado da Sociedade Brasileira de Coaching, hipnoterapia clínica, né, que eu já falei, e tenho uma modalidade também que é a mediação de negócios e mediação de casais, também é uma modalidade específica feita com treinadores canadenses, né, muito bacana, onde me permite, com esse cabidal imenso de metodologias, né, que trata a emoção das pessoas, me permite trabalhar com pessoas individualmente, qualquer tipo de problema, da área pessoal, social, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamento, saúde. Me permite trabalhar com os casais, na mediação de casais, times esportivos, times de negócios, empresas e intermediações de negócios, né? Então são 22 anos dedicados a essas técnicas. Agora, o que me dá autoridade, por exemplo, também de fazer esse trabalho dentro de uma corporação, de empresas, é a minha formação original. Eu tenho 34 anos de mundo corporativo, minha formação original é engenharia mecânica, com especialização em administração, liderança e empreendedorismo. Então, envolveu tudo. Envolveu tudo, né? Agora, o coach e a psicologia andam junto, Carlos? Na minha opinião, o coaching e a psicologia, até mesmo pela experiência, né, eu estudei as duas metodologias e aplico, né, as duas metodologias, são metodologias complementares. Como eu sempre digo, eu quero ajudar o meu cliente. Não importa se o meu cliente está precisando de uma estratégia da PNL, ou do coaching, ou da psicologia positiva, da cognitiva, ou da psicologia clássica, o meu objetivo é sempre atender às necessidades do meu cliente. Portanto, para mim e para muitos profissionais da área, são todas essas metodologias complementares, andam paralelas, de mãos dadas, se complementam. A gente tem visto aí algumas rivalidades entre coaches, programadores linguistas e psicólogos, mas, na minha opinião, isso se trata apenas, infelizmente, de egos, né? A minha metodologia é melhor do que a sua.
Eu acho que esses profissionais poderiam se unir em favor do seu cliente, porque o cliente procura um profissional para ter solução, não pela metodologia, mas para ter solução do problema dele. E o que levou você a ser coach? É a vontade de, sabe, de crescer, de fazer o mundo melhor, fazer com que as pessoas se dê melhor, né? Elas conseguem ficar motivadas, alcançar o sucesso. O que fez você a desenvolver, né, um coach hoje? Olha, Irene, eu sempre gostei de estudar a mente, sempre me fascinei com o estudo da mente. Mesmo quando eu me formei engenheiro e durante 13 anos atuei como engenheiro. É engenheiro, é coach, é neurolinguístico, tudo isso. É isso. Então, mesmo atuando como engenheiro, eu gostava muito de estudar a mente. Então, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui fazer um estudo sobre a programação neurolinguística foi em 1992, com treinadores argentinos, porque essa metodologia não existia ainda no Brasil. E ainda fazia isso por hobby. Num determinado momento da minha vida, eu passei uma dificuldade muito grande. Eu tenho um problema genético nos olhos, que me leva a ter, ao longo da vida, muitos tratamentos. E eu já fiz, para você ter uma ideia, 23 procedimentos cirúrgicos nos meus olhos para manutenção da visão. Só que em 2006, quando eu já atuava nessa área, mas ainda não tinha entrado de cabeça, vamos dizer assim, eu tive um problema muito grave. As cirurgias não deram certo nos 2 olhos e eu fiquei um período cego, completamente cego e sem perspectiva de retorno da visão. Foi quando eu fiz uma promessa para mim, para Deus, para o universo, de que se eu tivesse a minha vida de volta, eu faria o possível para ajudar ao maior número possível de pessoas a superarem seus medos, suas dificuldades, seus problemas, porque eu sabia o que era estar desesperado sem uma luz no fim do túnel, sem uma perspectiva. Então a fé tem a ver também com o coach, porque foi uma promessa, envolveu a fé também, né? Sem dúvida nenhuma, Irene. Eu sempre digo para todos os meus clientes, não importa a religiosidade, mas essa espiritualidade, a fé, seja em Deus, em Jeová, em Alá, em Buda, mas a fé, ela é importante para o sucesso de qualquer coisa, de uma relação, de um negócio, de uma empresa, de uma cura. E sem fé, a gente não chega daqui na esquina. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como está escrito na Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Exatamente, né? Eu costumo dizer aos meus clientes, pessoas, times, empresas, que a fé é a base de tudo, é o ponto inicial, é o elixir da vida, é aquela torrente, despeja aquela torrente de energia no nosso corpo que nos põe a lutar, que nos dá esperança, que nos dá entusiasmo, que nos consola nos momentos difíceis, né? Um luto, uma perda irreparável, o que nos resta? Um consolo. E se não tem fé, como que nós vamos nos consolar com situações mais difíceis, né? Então, a somatória de tudo isso com a fé forma um combo bem legal, né? Que ajuda bastante mesmo. Bacana, né? Porque tem que envolver, a fé tem tudo a ver com coach, com psicologia, porque tudo também envolve a fé, né? Agora, como você, com toda essa sabedoria que você tem, como você avalia esse ano 2020? Primeiro, né, eu agradeço, né, a sabedoria, mas eu gosto sempre de dizer que o elemento mais importante para uma pessoa ser feliz, para ela crescer, para ela ter uma vida boa e até mesmo alcançar o sucesso, é a humildade, né? Nós temos que ter sempre a humildade. Eu gosto de dizer que humildade não é subserviência, não é servir ao outro, né? Não é vestir roupa rasgada, voto de pobreza, não é nada disso. A humildade é saber que eu sei de coisas que você não sabe, mas você sabe de coisas que eu não sei. E juntos nós poderemos saber muito mais. Eu não nasci sabendo, eu não sei tudo e, olha, nem nunca vou saber tudo. Mesmo porque hoje estima-se que o conhecimento no mundo dobre a cada 12 meses. Então, eu costumo dizer para os meus clientes médicos, inclusive, que se ele se formou, passou um ano e não fez mais nenhuma atualização, ele não é mais médico, ele é curandeiro, né? Ele tem que continuar se atualizando o tempo todo.
Esse ano de 2020, respondendo a tua pergunta, Irene, é um ano realmente, é até redundante dizer, extremamente atípico, nunca antes vivido pelos seres que estão vivos hoje no planeta Terra. A última vez que se tem informação de uma crise tão grande na humanidade foi em 1918, com a gripe espanhola. Depois disso, essa crise do coronavírus, né, coronavírus aí, do 19, né, nunca antes aconteceu na vida da humanidade que está viva atualmente. Ninguém estava sabendo direito como lidar com isso. E isso gerou um pânico mundial. Parecia assim, sabe quando você pisa no formigueiro? Isso cada um correndo para um lado. Foi um desespero total, porque a humanidade não estava pronta para isso. A China, por incrível que pareça, onde se acha que começou, estima-se que começou na China, a China saiu muito rapidamente dessa crise. Por quê? Porque a China, nos últimos 2.000 anos, teve cerca de 320 pandemias que ficaram lá dentro. Ou seja, a cada 6 anos e 3 meses, o chinês está acostumado a lidar com uma pandemia ou uma epidemia dentro do território deles. Sendo assim, eles têm know-how, eles têm experiência para resolver muito mais rapidamente. O resto do mundo não soube lidar com isso. E o nosso país, um país abençoado por Deus, teve todas as oportunidades de olhar para o que estava acontecendo no continente europeu, antes do bichinho chegar aqui, mas infelizmente não houveram providências das nossas autoridades federais. E acabaram não usando de um recurso, inclusive da programação neurolinguística, que é adquirir o conhecimento dos outros. Nós temos 2 formas de adquirir conhecimento. Com os nossos estudos e nossas próprias experiências. E a segunda forma é com a experiência dos outros. A Europa estava vivendo, e era óbvio que se nada fosse feito ia chegar para cá. Mas as nossas autoridades que tinham então a oportunidade, antes do bichinho chegar para cá, de, por exemplo, fazer barreiras sanitárias, não barreiras do ir e vir, mas barreiras sanitárias do tipo, chegou gente de fora do país, tem a obrigatoriedade de ficar 14 dias em quarentena antes de se soltar pelo país. Se tivesse tomado essa providência lá no começo, teríamos evitado esse terrível mal que aconteceu no Brasil. Mas, infelizmente, as nossas autoridades não teve a habilidade de aprender com a experiência dos outros. E agora a gente está vendo a coisa se repetir, porque está vindo a segunda onda, chegamos aí em nível nacional a ter 250, 300 mortes diárias e voltamos para 1.200. Então isso representa o bichinho voltando. E o brasileiro, não acostumado a lidar com isso, e até mesmo por interesses econômicos e políticos, eles usaram uma técnica de programação neurolinguística ou de marketing que é desfocar, tirar o foco, anevoar a mente das pessoas, tirando o foco do que estava acontecendo para não ficar evidente a incompetência das autoridades federais no sentido de barrar a doença. Então, como que eles tiraram o foco da doença? Gerando polêmicas, gerando discussões ideológicas, partidárias, políticas, sociais, sempre puxando para um foco secundário, esquecendo do mal principal que estava acontecendo. Haja visto que o resultado disso acabou tirando, de fato, a nossa população do foco, jogou a população contra a população, escondeu a deficiência das autoridades federais no sentido de evitar a disseminação dessa doença aqui, e hoje o Brasil é o segundo país no planeta em mortes, em números absolutos, e em números proporcionais, o país que mais morreu pessoas no mundo todo. E uma outra coisa que veio assustar até mesmo a mídia internacional, os outros povos, é que aflorou uma característica de uma parte da população brasileira, a gente não pode nunca generalizar, que é uma parte um pouco mais egoísta, um pouco mais menos amorosa, menos acolhedora, porque o brasileiro
lá fora sempre teve essa fama de ser um povo caliente, acolhedor, bacana, amigo, solidário. E a sociedade internacional, olhando para o Brasil, viu que isso não foi muito verdadeiro. Porque o que eles enxergaram quando a gente olha as autoridades internacionais, quando a gente olha os meios de comunicação de fora, eles estão olhando para o Brasil numa disputa política, numa preocupação apenas financeira, numa preocupação apenas isolada, cada um se preocupando com si e não se importando com os mais vulneráveis, por exemplo. Com as pessoas com comorbidades de certa idade, as mais suscetíveis. Nós vemos as pessoas que se sentem seguras não se importando com aquelas que são mais vulneráveis. E a sociedade internacional se assustou com esse perfil que aflorou do brasileiro. E agora o brasileiro está se conhecendo, quem é de verdade o brasileiro. É no momento de pressão, é no momento de dificuldade que aparece de verdade a personalidade de cada uma das pessoas. Então, nesse sentido, Irene, falamos da fé. A fé tem muito a ver com o amor ao próximo. Afinal de contas, tivemos Jesus Cristo aqui dizendo que deixaria 2 mandamentos apenas, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. E o brasileiro não demonstrou esse amor ao próximo. Carlos, mas não pode ser porque as pessoas não acreditam muito na veracidade dessa doença? Porque às vezes você falando desse amor, né? Mas às vezes muitos, né, deixam a desejar e não acreditar na veracidade dessa doença. Até porque eu mesmo fui numa convenção há 4 anos atrás que praticamente eu sabia que tudo isso ia acontecer já há 4 anos atrás. Então, não é todos que têm essa informação, porque eu sou da comunicação. Quando eu estive lá, o mundo inteiro estava reunido, né? Porque precisava de uma mudança, uma globalização, uma mudança incrível no mundo. Estava previsto acontecer em 2026 e foi acontecer agora. Isso que dificulta as pessoas acreditarem ou dificulta o distanciamento de cada um e vindo ocorrer o que ocorreu no país. Não é por isso, que nem você está falando, mas aí o povo mostrou que não são tão amorosos, mas é porque, né, o pessoal talvez não acredita na veracidade da doença. Como você vê isso? Você tem toda a razão, Irene. É óbvio, como eu sempre disse, nós não podemos generalizar, né? É parte da população. Parte, sim, pelo egoísmo, pela falta do amor ao próximo, e parte realmente pela informação ruim. Como eu disse, por interesses econômicos, políticos, partidários, começaram a gerar conflitos, aproveitando de notícias mentirosas, né? As famosas fake news, jogando o povo contra o povo. Então, como eu sempre digo, também é bíblico, palavras de Jesus Cristo, buscai a verdade e a verdade vos libertará. E onde nós vamos buscar a verdade? Infelizmente, Irene, hoje nós vivemos um problema das redes sociais. Como eu sempre digo, uma faca, ela não é nem boa nem má. Ela pode ser usada para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Sim. A pessoa que está usando é que escolhe. E o que nós vemos, infelizmente, são as redes sociais, que era para ser só boa, vamos dizer assim, né? Para trazer esse trabalho que você faz de informação, de entretenimento, enfim, aquilo que poderia ser usado para o bem, vem sendo usado para essa distorção, do jogar o povo contra o povo. Então, nesse sentido, nós, formadores de opinião, principalmente você, Irene, orientar que as pessoas busquem as informações, mas em locais de referência, né? Informações de credibilidade. Nós não podemos confiar num vídeo que vem através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de um cara de jaleco com estetoscópio pendurado, dizendo que é um especialista, é um ator, né? E está lá criando... Na verdade não é, né? Exatamente, né? E outra coisa, né? O brasileiro também tem uma característica interessante. Eu estudo emoções, eu estudo pessoas, eu adoro pessoas, deixar muito claro aqui, tá?
O brasileiro tem uma característica também de se sentir autoridade. Autoridade no sentido não de física, autoridade em assuntos, em conhecimentos. Então você pode observar, Irene, que chega a época de Copa do Mundo, todo brasileiro é técnico de futebol. Ele entende mais do que o técnico, entende mais do que o jogador, vira doutor em futebol. Tira isso, põe aquele, o técnico é burro, ele está pondo o cara na posição errada, esse cara errou no matar a bola, devia ter chutado. Aí você põe o cara para jogar lá, ele não sabe nada, né? Mas para falar é fácil. Aí vem época de política, todo brasileiro é doutor em política. Agora veio a época de pandemia e todo brasileiro virou doutor epidemiologista. Tá? Todo infectologista. Todo brasileiro agora entende de infectologia, né? Dessas pandemias. E aí vem com receitas mirabolantes, que a gente pode contar 1000 receitas aqui de remédios que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas, e aí o brasileiro é criativo, né? Vão criando receitas para combater sem nenhuma responsabilidade da consequência disso. Entra o coach para acreditar, né? Para fazer mentalizar a fé e vamos fazer com que cure a doença com os remédios que criam por aí, é isso? Existem as duas coisas, né? A fé, estudos apontam que a fé, sim, existe a cura espontânea, que os cientistas falam, e que para nós, cidadãos normais, chamamos de fé ou de curas milagrosas. Existem as curas milagrosas ou espontâneas. Quando você acredita em algo com muita intensidade, o seu cérebro produz uma combinação de substâncias bioquímicas, neuroquímicas, que caem no seu metabolismo e que reagem com a medicação, até mesmo de maneiras que os médicos não esperavam, podendo promover curas milagrosas, curas espontâneas, né? O perigo é ficarem abusando das receitas. Então, o que o coaching recomenda é, antes de mais nada, busque referência. Então, você quer saber de como está a epidemia no mundo, ou a pandemia no mundo? Vai lá, entra no site do Instituto Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Um instituto de extrema credibilidade internacional. Lá vai ter tudo bonitinho sobre o assunto. Quer saber como está a vacina? Não ouve o que estão falando em correntes de redes sociais. Entra no Instituto Butantan, entra no site da Pfizer ou das outras empresas que estão desenvolvendo, a própria Universidade de Oxford. Enfim, busca, se você quer uma informação de credibilidade, tem que buscar um centro de credibilidade. E aí sim, a medicação certa com a fé é a combinação infalível, né? Sempre dá certo. Sempre dá certo mesmo, né? Agora, outra perguntinha, né? É porque a parte da população, ela não respeita esse distanciamento, né? Então, eu até havia te perguntado se é pela falta ou pelo... por exemplo, não acredita muito na veracidade da doença, porque um exemplo é que tudo deu uma parada, depois tudo abriu perante as eleições e agora parece que caminha para o fechamento de novo. E aí? As pessoas ficam confusas, né? Porque falam, meu Deus, é verdade ou não é verdade? Será que as pessoas estão morrendo? Não é mesmo as pessoas que tinham câncer pulmonar, não é mesmo as pessoas que tinham câncer, não são mesmo as pessoas que tinham já problema e agora joga no Covid? Por que não morre mais de câncer? Por que não morre mais de enfisema pulmonares? Então fica assim, o pessoal fica muito descrente, né? E aí, por que as pessoas têm essa dificuldade em acreditar? Primeiro, completando aquilo que nós estávamos falando, é a busca pelo conhecimento, né? Essa teoria da conspiração, né? Discos voadores, o homem não foi à lua, temos até agora os terraplanistas, né? Dizendo que a Terra não é mais redonda, que a Terra é oca, tem outros que dizem que a Terra é oca, enfim. São teorias da conspiração, mas são as pseudociências que nós chamamos. Primeiro, precisa buscar a informação correta, né? Imaginar que a doença esteja no Brasil apenas por causa de uma discussão partidária, ideológica, política, eu acho que é um pouco de egocentrismo do brasileiro, porque nós estamos vendo lá fora as pessoas sofrendo também com isso, né? Então, nós temos levantamentos, o vírus, infelizmente, é um vírus novo, não se sabe bem ainda o comportamento dele.
Aquela teoria de que somente os mais idosos estariam suscetíveis já caiu por terra, não é muito verdadeira, né? Por quê? Porque nós vemos aí pessoas de 70, 80, até 100 anos de idade, já vimos pessoas se recuperando da Covid e vimos pessoas de 30 anos, 20 anos vindo a óbito sem nenhuma comorbidade. Mesmo porque agora nessa nova onda, as que mais estão se contaminando e ocupando os leitos hospitalares estão entre 30 e 50 anos. Então, essa doença, os cientistas ainda não sabem exatamente o comportamento. Por não saberem exatamente o comportamento, por não ser uma coisa visível e pela confusão de informações por interesses políticos e econômicos, o povo ficou aquele formigueiro espantado, não sabendo para que lado ir. Onde a solução é uma só, é buscar os institutos de referência, buscar as notícias corretas e fazer o que os especialistas mandam, mas os especialistas da área, epidemiologistas, infectologistas, porque ortopedista não pode falar sobre essa doença, cardiologista não pode falar sobre essa doença. Eu sou engenheiro mecânico também. Eu não posso dar palpite na engenharia elétrica, na engenharia civil, na engenharia agrônoma, na engenharia de alimentos, mas você vê cardiologista, otorrino, ortopedista dando palpite em epidemiologia e infectologia. Então, está faltando até mesmo para alguns profissionais um pouco de ética, né, e usarmos a referência. Se a população buscar a verdadeira informação, ele se acalma, agora entrando na parte emocional. A informação vos libertará, o conhecimento vos libertará, a verdade vos libertará. Sabendo o que está acontecendo de verdade, você se liberta por quê? Porque não é uma coisa que vai te matar. É uma coisa que, se você souber a verdade, como proceder, você pode impedir disso chegar até você. E uma outra coisa, também complementando a tua pergunta, é a fuga, Irene. Isso é do emocional do ser humano, de qualquer parte do mundo. Eu ia perguntar isso exatamente para você. As pessoas acham meio também de ter, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer evento, eu não posso alugar chácara, eu não posso continuar com a minha escola aberta porque tem que fechar. Então, o ser humano não consegue lidar com... Eu acho que é o pessoal artista lá. Acho que o pessoal não consegue lidar com tanta coisa na mente, aí ela procura uma fuga de falar, eu não vou acreditar, e vai correr assim, né? Isso se torna um perigo maior. Com certeza, com certeza. E é um comportamento esperado da psique humana. Porque quando acontece um luto, uma coisa muito grave na tua vida, uma coisa inesperada, uma coisa que te abate, que te choca, a primeira reação instintiva, emocional, é a negação. Não pode ser, não, comigo não, isso não é verdade, eu não acredito. Pode ver, qualquer coisa na tua história de vida, primeiro não, mas não pode ser. Morreu fulano, não pode ser. Isso pode ser ruim para a gente, que começa a fugir da situação, isso é ruim para a gente. É um perigo, né? Porque nesse caso específico que nós estamos falando, se nós ficarmos na fuga, nós estamos nos expondo ao perigo, né? Você veja que muitas pessoas, o business, eu tenho observado, o business, nós estamos aqui num ambiente extremamente seguro, dentro de protocolos, tiramos as máscaras agora só para fazer aqui a entrevista, mas os demais ao redor aqui estão com máscara. A parte business, tirando os shows, os eventos, que foi a parte mais afetada, as demais áreas, seguindo o protocolo, eu não vejo perigo. Eu não vejo nenhum porém. O grande problema são, de fato, as aglomerações. E o que são as aglomerações? As praias cheias, as baladas, os barizinhos, né? A pessoa não se aguentando ficar em casa. Ou se reunir com 2, 3 amigos, não precisa estar com 50. Por quê? É a fuga. Aí nós entramos na vida das pessoas. A revista Veja fez uma pesquisa muito interessante, onde constatou que 70% dos profissionais brasileiros estão insatisfeitos com os cargos que ocupam. Se sentem uma fraude, ou seja, se enganando e enganando
A família, a chefia, o cliente, trabalhando por interesse, por necessidade, por falta de opção, mas nunca naquilo que ama. Eu e você somos pessoas privilegiadas que temos a possibilidade de trabalhar naquilo que nos dá prazer, naquilo que nós amamos. Mas 70 a 75% do profissional brasileiro, ele não vê a hora de sextar. Para quê? Sextou, estou livre... Vou beber. Estou livre da vida chata, agora eu vou ser feliz. Sexta-noite, sábado, domingo, até começar a musiquinha do Fantástico. Começou a musiquinha do Fantástico, entra a depressão porque a vida ficou chata. Aí vem as férias, vem o feriado, vem o Natal, vem o final de ano, vem o meio de ano. Eu preciso fugir dessa vida chata que eu criei para mim. Então, essa situação que nós estamos hoje, que as pessoas não estão se aguentando, é uma fuga interna, é uma fuga delas mesmas. Elas, ao longo da vida, fizeram escolhas que, depois de muitos anos, perceberam que a vida delas não é legal. E culpam o externo, mas todo o externo é consequência da vida que elas escolheram ao longo da vida. E agora, o que elas fazem? É mais fácil fugir. Então a pessoa vai para a praia, não todos, obviamente, né? Estamos falando de uma parte aqui. Vai para a praia, enche a cara, sai com os amigos, sextou, beleza, segunda deprime, carregar a cruz de segunda a sexta, sexta à tarde, vai dar 6 horas e não dá 5, eu preciso ir lá, né? E aí volta a ser feliz por 1 dia e meio, 2 dias e volta a ser triste. Então, tudo isso é fuga, né? E as pessoas, todas elas, deveriam buscar uma ajuda, porque todos nós, eu, você, todo ser vivo precisa de uma ajuda externa, porque quando o problema emocional é conosco, nós não temos, né, a visão para sair daquele problema. O próprio Albert Einstein já dizia, a mente que enxerga um problema é incapaz de resolver aquele problema, porque se ela fosse maior do que o problema, ela nem via aquilo como problema. Olha que fantástico. Luria, que é um neuropsicólogo moderno, russo, ele diz que a pessoa tentar se ajudar emocionalmente é o mesmo que ela querer se erguer pelos suspensórios, não vai sair do chão. Então, todos nós precisamos fazer a viagem mais incrível, que não é a viagem para a praia, para a França, ou para o Japão, ou para a China, é a viagem para dentro. Conhece-te a ti mesmo, e tudo mais lhe será dado. Em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. As pessoas precisam conhecer a si próprios. E quando elas viajarem para o autoconhecimento, melhora inclusive, Irene, a autoconfiança e a satisfação, a alegria e o sucesso na vida. E ela consegue controlar a tristeza dela, então? A tristeza simplesmente desaparece. Porque quando você se conhece, você vai trilhar um caminho que é gostoso para você. Não aquele caminho que você acha que você pode, ou que você pede, a maioria das pessoas, inclusive, pede para os outros escolherem o caminho para ele tomarem decisões. Você não vê quantas pessoas indecisas, né, ao nosso redor. As pessoas ficam indecisas, ficam em dúvidas, não se sentem seguras. Por quê? Fazer uma metáfora aqui, né? Jesus Cristo falava em metáforas para a turma entender. Imagina você, Irene, você está numa fila do aeroporto, do check-in do aeroporto para despachar sua bagagem. E você está sozinha nessa fila, com 2 malas. A fila está longa, vai demorar, você precisa ir ao toalete. E você olha para frente, olha para trás, 2 pessoas estranhas. Eu pergunto a você, ali no aeroporto de Guarulhos, milhares de pessoas, você largaria sua bagagem com um estranho, iria ao toalete e depois voltaria? No mundo que nós vivemos, eu não faria hoje, eu não faria. Exatamente. A maioria das pessoas não fariam. Sabe por quê? Porque você não conhece as pessoas que estão ali. Se fossem conhecidas, você faria, obviamente. Então, você não confia em quem você não conhece. Quando a pessoa não tem autoconfiança, é porque ela não se conhece. Quando você se conhece, você confia. Você sabe das suas virtudes, você sabe das suas vulnerabilidades, você compensa suas vulnerabilidades ou trabalha elas, fortalece suas virtudes, evita aqueles problemas que você sabe que futuramente podem te ocasionar algum mal-estar ou alguma insatisfação na vida. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, não sai daí, ok?
Bom, já de volta com o intervalo, ainda continuando aqui com o Carlos, né, no estúdio. Carlos, agora, como elas, né, buscar uma ajuda para trabalhar isso dentro dela? Porque a gente sabe que se ela trabalhar, ela tem realmente, ela não precisa arrumando uma válvula de escape, né, para fugir e trazendo mais complicação. Porque toda pessoa que busca algo para fugir de um problema, ela vai trazer outros problemas, né? A gente sabe disso. Como ela trabalhar isso dentro dela, porque o coach, ele é uma boa para ajudar isso? Fale. Sem dúvida nenhuma, Irene. Toda fuga, toda escolha que a gente faz tem resíduos primários e secundários. Então, você vai para a praia, por exemplo, tem o efeito primário, que é você estar lá na praia, os gastos que você vai ter, ou a programação, mas tem o secundário, né? Você está sujeito a se expor no momento em que não pode se expor e quando, na verdade, você não precisaria estar lá. A praia não vai sair de lá, é só mais um pouquinho, a vacina está chegando, né? Não precisamos de tanta ansiedade assim, que é um outro tema, né? Inclusive, estima-se que até 2025 nós teremos 80% da população mundial sofrendo de ansiedade e ou estresse, né? Porque, do jeito que está caminhando as coisas, as pessoas... 80%? 80% da população mundial em mais 4 ou 5 anos, né? A ansiedade e o estresse. Por quê? O mundo se tornou um lugar mais complexo, mais veloz e mais incerto, com todas essas confusões que estão acontecendo, e mais o acelerar da tecnologia, dos transportes, das mídias, da comunicação. O mundo ficou menor, mais complexo, mais veloz e mais incerto. Só que o ser humano, a estrutura emocional do ser humano é a mesma há 40 mil anos. Então, aí é que vem a parte filosófica da coisa. Será que a nossa estrutura emocional está pronta para tudo isso? E daí é que eu reforço que hoje em dia, a maioria não, todos nós precisamos sempre de um bom coach ou de um bom mentor para nos auxiliar. E isso já é histórico, viu, Irene? Se você for pensar, Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, Alexandre da Normandia, ele conquistou lá 80% da Europa, a Euroásia conhecida na época. Ele tinha um coach, ele tinha um mentor. Nada mais, nada menos que Aristóteles. Era o mentor dele. Hoje nós sabemos, né, graças a Deus, evoluímos e sabemos, temos muito mais estratégias que o próprio Aristóteles, mas ele tinha. Se você for lá na Bíblia, o Moisés, que abriu lá o Mar Vermelho, ele tinha um coach do lado dele o tempo todo, que era o irmão dele. Então, o ser humano sempre precisou do ser humano. As pessoas de sucesso sabem que para chegar a algum lugar é sempre com a ajuda de e através de. Nós não somos seres individuais, nós somos seres sociais. Respondendo a tua pergunta, como fazer? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa para ter sucesso, para chegar em algum lugar, nem que esse lugar seja uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida tranquila, uma vida de satisfação e, obviamente, sabendo que não vai ser 100% de mar de rosas, né? Eu sempre digo que se for 70% de mar de rosas é a vida ideal. Porque sempre vai ter aqueles 30% que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Mas se nós tivermos a maior parte da nossa vida satisfação, essa é a vida boa. Para conseguir chegar lá, desse outro lado da vida boa, primeira coisa é o autoconhecimento. Não tem por onde. Começa no autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. A pessoa trabalha primeiro o autoconhecimento para conhecer suas potencialidades e investir nas suas potencialidades. Nesse caso, ela tem que buscar alguém que ajuda, que pode ser um coach. Ela precisa buscar esse tratamento, porque é praticamente um tratamento isso. Perfeitamente, Irene. E, de novo, né, eu recomendo, pode ser um coach, pode ser um programador neurolinguista, pode ser um psicólogo, mas busque referência. Porque, infelizmente, como todas as áreas, na medicina, na advocacia, né, no direito, na engenharia, também nessa área da psicologia, também na área do coaching, nós temos o bom, o médio, o ruim e o aproveitador. Então, busque referências sempre, né? Faça sempre sua pesquisa. Como você vai contratar um dentista, você vai em 2 ou 3, pergunta, pede referência, conversa com alguém que foi, né? É sempre recomendado.
Então, depois da busca do conhecimento, que isso nós temos um processo bacana de fazer isso, e você precisa ver que coisa linda, Irene. Eu tenho profissionais que, por exemplo, eu tenho um caso que a pessoa era contador, corretor, e um corretor insatisfeito, e um corretor mediano. Quando ele fez esse trabalho de autoconhecimento, ele descobriu que o negócio dele é ser DJ. Nossa, que... Ele foi ser DJ e ele ganha muito mais do que como corretor. E é muito mais feliz. Eu tenho um outro caso que o cara... Isso é bom, então, porque a pessoa ela tem condição de se descobrir, né? E aí é onde que, como se disse, o trabalho bem feito, o dinheiro é a consequência do trabalho bem feito, né? A pessoa trabalha não pelo dinheiro, mas trabalha pelo prazer e o dinheiro vem. Perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho um outro caso que a pessoa era gerente de controle de qualidade de uma empresa de médio porte. Depois que fez o trabalho, que começa com o autoconhecimento, ele descobriu que o dom dele era outro. E hoje ele tem uma casa de terapias corporais e está muito bem de vida, está feliz e ganha mais, inclusive. Que bom, preciso contratar um coach, porque eu preciso me descobrir. Não, estou brincando, eu amo o que eu faço, todo mundo sabe. Eu sou autêntica no que eu faço, eu acho, né? Porque eu sou do meu jeito, eu não, sabe, eu falo da minha maneira, eu não faço, como se diz, não falo nada na mecânica, é do jeito que vem na cabeça, é um bate-repato do meu jeito. Então, eu gosto, assim, de ser do meu jeito, porque é a língua do povão que o povo entende. Então, eu amo que eu sou da maneira que eu sou, eu gosto assim. E fica evidente, né, Irene? Fica evidente o seu brilho nos olhos, o seu prazer em fazer tantos anos, né? Mas com amor, com dedicação, com entrega, com alegria, com espontaneidade. É assim, pessoas bem-sucedidas são assim, né? Desse jeito mesmo. É o meu caso, 13 anos como engenheiro mecânico, mas, na verdade, o meu dom era a engenharia das emoções, né? Aliás, estou escrevendo o livro, A Engenharia das Emoções, né? Quando a gente sai de uma área e vai para outra, nós enxergamos na outra área coisas que os profissionais daquela área não estavam enxergando. É aquela coisa de quem está de fora ajudar quem está dentro. Então, hoje, todas essas estratégias, essa gama de ferramentas mentais que eu tenho, a maioria delas é embasada nos ombros dos gigantes, da PNL, do coaching, da psicologia. Eu estudo os grandes mesmo, de lá de fora, daqui de dentro. Meus mestres são muito bons. Estudo pessoas que ganharam o prêmio Nobel, enfim. Mas tenho algumas estratégias que eu mesmo desenvolvi. Porque ninguém faz o trabalho igual a ninguém. Outra pessoa podia estar aqui no seu lugar, Irene, mas não ia fazer do teu jeito. Outra pessoa podia estudar tudo que eu estudei, mas não ia fazer do meu jeito. Então, aí é a particularidade de cada um. Daí o porquê da necessidade do autoconhecimento, das suas potencialidades, dos seus dons, que também é bíblico, né? O uso dos dons, a passagem dos dons, dos talentos, né? E como você vê aquela pessoa que consegue fazer tudo um pouco? Porque tem uma pessoa que ela, né, em vez de desenvolver só, ela quer fazer tudo um pouquinho, mais fácil. E aí, como você vê essa pessoa? A gente já está fugindo do foco. Não, isso que é o gostoso, né, Irene? Eu acho que o bacana do seu trabalho é esse. Nós temos que falar, eu sempre gosto disso, né? O conhecimento tem que ser aplicável. Não adianta eu vir aqui com um monte de palavras sofisticadas e falar da medicina, disso, daquele outro, mas não ser aplicável na vida do nosso telespectador, né? Então tem que ser aplicável mesmo, né? Aí é um problema, Irene. Um problema não, pode ser um problema ou uma solução. Existem determinadas situações que o cérebro multifunção, que é o faz tudo, aquele que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, que geralmente é mulher que é mais multifunção, né? O cérebro faz tudo, existem determinadas situações que ele é mais, ele é preferido, ele é melhor, ele obtém melhores resultados. Porém, existem situações que o cérebro focado, que geralmente, via de regra, o monofunção é mais o cérebro masculino, aquele que só faz uma coisa por vez.
Então, existem situações que o multifunção é melhor, existem situações que o monofunção é melhor. Então, por exemplo, um médico operando o cérebro de alguém, ele tem que estar ali focado numa única coisa em toda a existência dele, ele não pode nem pensar em outra coisa, se tem panela no fogo, se o filho está fazendo tal coisa. Como vai ser meu namoro com fulano, como vai ser a noite, o papai, né? Exatamente. Então, não tem nem certo nem errado. Existe o cérebro certo no lugar errado, que é a pesquisa da revista Veja. Você tem um monte de gente competente se sentindo uma fraude porque está ocupando o lugar errado. E aí ele não gosta do que faz, ele não vai se aprofundar naquilo. Né? Também é bíblico uma passagem que diz que os peritos sentarão à mesa com os reis. Ou seja, os peritos, eles são bem-vindos no mais alto grau. Né? Então, para você se dar bem, você tinha me perguntado, primeiro, autoconhecimento. Segundo, se torne perito naquilo que você pretende fazer. Isso aí mesmo, então, sabendo fazer um pouquinho de cada coisa, mas ele sempre vai ter um foco, como você explicou, né? O neurologista fazendo a operação no cérebro, ele vai estar totalmente focado naquilo. Então, ele vai ter como também descobrir qual é o maior carro-chefe dele, né? Por exemplo, não, eu sou da comunicação, é isso o meu carro-chefe. Embora eu faça tudo um pouco, mas o meu carro-chefe é ser comunicador, então é isso que eu vou ser no dia a dia, é isso. Exatamente, exatamente. Como eu disse, existem momentos que o multifunção é importante, mas se você quer se destacar, você tem que identificar dentro de você qual que é o seu dom, o seu talento, aquilo que você gosta mais de fazer e colocar mais fichas nessa área, porque aí você pode se destacar. Porque se tudo que a pessoa for fazer, ela for fazer de forma mediana, ela vai ter uma vida mediana. E isso ninguém quer, né? Todo mundo quer melhores e maiores resultados a vida toda. Aqui eu tenho uma perguntinha, talvez você já respondeu ela, né? Porque os anos se passam e a maioria da população não consegue realizar as listinhas de desejo. Então é por falta de foco. Eu já respondi, por falta de foco. Também. Mas imagina só você. Vamos pegar um cidadão padrão brasileiro. Como que acontece? Vamos tirar o ano de pandemia, né, porque é um ano atípico. Como que funciona a mente de um cidadão padrão brasileiro? Bom, chega lá 30, 31 de dezembro, ele vai lá, ele ou ela, vai lá, faz aquela listinha de Papai Noel, né? Ah, o ano que vem eu vou começar a fazer regime, eu vou fazer academia, eu vou fazer inglês, eu vou arrumar um emprego melhor, eu vou investir naquele negócio, eu vou fazer tal curso, eu vou trocar de marido, eu vou fazer... e vai criando, né? Aí sabe o que o cidadão, a maioria do cidadão faz? Dobra aquela listinha, chupa 3 sementinhas de romã, põe dentro, põe no meio da Bíblia e esquece. Chega em abril, sabe o que a neurociência mostra pra gente? Que 54% da população em nível mundial já está frustrada em relação a essa listinha do 31 de dezembro. Porque simplesmente ela já está vendo que não tem muito mais ano pela frente e não vai conseguir fazer. Então o brasileiro funciona assim. Então agora é a partir do ano que vem, né? Primeiro dia é feriado, o segundo ainda caiu no domingo, então o segundo eu começo. Mas espera aí, né? O Brasil tem um tal de carnaval, né? Então fica aquela enrolação. Depois do carnaval eu pego firme, né? Aí vem o carnaval, agora o negócio vai pegar, viu, Irene? Porque agora eu fiz uma promessa que eu não vou comer chocolate esses 40 dias e depois minha vida vai ser completamente diferente. Aí vem a Páscoa, se lambuza de chocolate, passa mal, vai internado, né? Chega meio de ano, férias. Bom, vamos para o meio de junho, julho já está aí, né? Vamos esperar as férias, segundo semestre o bicho vai pegar. Só que esquece, segundo semestre ou é Copa do Mundo, ou é Olimpíadas, ou tem eleição, ou algum evento qualquer assim, dá aquela empurradinha, daqui a pouco agosto, setembro. O ano já foi. Esse restinho de ano, vamos deixar do jeito que está, mas o ano que vem o bicho começa de novo. Então, é por isso que essas listinhas não funcionam, porque elas não são elaboradas de uma maneira que nós elaboramos o nosso trabalho neurologicamente correta. Então, como que você elabora a capacidade realmente de elaborar uma lista de objetivos e não uma lista de sonhos? Uma lista de objetivos. A Universidade de Harvard, veja só, Irene, em 1953,
fez uma pesquisa com todos os seus formandos daquele ano, de todos os cursos. Você tem sonhos na vida? Poxa, o cara jovem, se formando em Harvard, tem um monte de sonhos. Né? Você colocou esse sonho no papel e planejou? Na época, apenas 3% da pesquisa tinham colocado no papel. 20 anos mais tarde, em 1973, a Universidade de Harvard voltou a entrevistar essas pessoas, infelizmente alguns tinham morrido no meio do caminho, e notou-se, observou-se que aqueles 3% que tinham colocado os objetivos no papel, planejados de uma maneira neurologicamente, eles valiam mais financeiramente do que os outros 97% juntos. E mais, tinham mais qualidade de vida, eram mais felizes, eram mais bem-sucedidos nas suas relações de amizade, suas relações comerciais, suas relações interpessoais, né? As suas relações amorosas. Eram pessoas mais saudáveis, pelo simples fato de conseguirem, de terem a habilidade, a capacidade de criar um plano de ação. As pessoas fazem projeto de escola, fazem projeto para o chefe no trabalho, fazem projeto para o filho, fazem projeto para todo mundo, menos para quem é mais importante, que é ela mesma. Então, existe uma receita, existe uma forma correta, porque sonho, se não é colocado no papel de uma maneira a ser planejada neurologicamente, não deixa de ser sonho. Por isso que existem pessoas que sonham hoje o que estavam sonhando o mês passado, o ano passado, a vida toda, vai para o cemitério e vai levar o sonho com ela. Tanto é que os antigos tinham ditado de que o cemitério está cheio de boas intenções, mas de poucas ações. Porque as pessoas não têm a habilidade de criar um plano diretor, um planejamento estratégico, baseado na neurologia dela. Por isso que o nosso trabalho faz um diagnóstico da estrutura emocional da pessoa, para ver qual é o melhor plano para ela. Existe uma receita dela, que não é a da outra. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, é por isso que aqueles livros, aqueles vídeos, aqueles congressos de final de semana, aquelas palestras de 7 regras para ser feliz, 8 regras para ser produtivo, 10 regras para ser rico, não funciona. Funciona para quem vende. Mas para quem lê e estuda, não funciona. Porque eu não sou igual a você, eu não sou igual a pessoa que escreveu aquele livro, ou editou aquele vídeo, ou fez aquele treinamento. Ninguém é igual a ninguém. O planeta tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa como ninguém, não tem 2 digitais iguais sequer. Então, o nosso trabalho é diagnosticar a receita individual para fazer o plano para essa pessoa, para transformar o sonho em objetivo. Dividir esse objetivo em metas e buscar recursos internos e oportunidades externas para atingir uma meta, depois outra, e a hora que atingir várias metas, você olha, o sonho se realizou. Beleza, mas e como ela conseguir ser motivada para isso até o fim? Legal, motivação é uma coisa interessante, né? Então, tem muitas receitas de motivação, vídeo motivacional, palestra motivacional, ouvir uma música, um baile de formatura, uma festa de casamento, um réveillon, ir para a praia, tudo isso parece ser motivador. Mas, na verdade, não passa de euforia. É um paviozinho que queima rapidinho. Não é a verdadeira motivação. Motivação vem de motivos para você entrar em ação, motivos para você fazer algo. Então, ter um evento que te excita, que te estimula, não é uma motivação de verdade, é um estímulo que passa rápido. A verdadeira motivação, ela não é de fora, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, o que me motiva é diferente do que motiva você e as pessoas que estão nos assistindo. Cada um tem os seus motivos internos para fazer as coisas. E ninguém consegue ser igual a ninguém, mesmo buscando melhoria, buscando melhorar? Nós podemos, ninguém é igual a ninguém e nunca vai ser. Né? Os bons atores de Hollywood, eles tentam copiar personalidades para atuar em filmes, né? Mas ainda assim eles estão atuando, eles não estão sendo a pessoas, é uma cópia, é uma modelagem. Uma metodologia que nós temos em PNL é modelar algo de bom que uma pessoa tem para você. Então, por exemplo, eu gosto muito do profissionalismo de fulano de tal.
Então eu vou modelar, eu vou copiar o jeito como ele é profissional. Então isso me ajuda a criar a minha própria personalidade, mas eu nunca vou ser ele, eu nunca vou ser igual a ele. E o que me motiva vai ser diferente do dele. Ele pode ser motivado, por exemplo, pelos filhos dele. Ele é apaixonado pelos filhos, ou ele tem criação de cachorros, ele é apaixonado pelos cachorros, é isso que motiva ele, né? A motivação de cada um é de cada um, e o que me motiva é uma outra coisa. Então, o que de fato motiva? Eu, por exemplo, como eu disse para você, sou motivado por uma promessa. Eu sei como é difícil sofrer e quero ajudar as pessoas a não sofrerem. Isso me motiva muito. Eu tenho uma filha, que é o meu amor, né? Ela me motiva a ser melhor para que ela seja melhor, né? Eu tenho uma esposa que eu, né, amo muito e ela me ajuda muito. Então, ela também é um motivo para eu ser um marido melhor. Então, cada um tem seus motivos, né? Cada um tem que... Daí o trabalho do autoconhecimento para você descobrir os verdadeiros motivos que não vão embora. E esses motivos têm que ficar evidentes em lugares aparentes, porque a gente esquece dos motivos de viver. Então nós temos que identificá-los e colocá-los em lugares aparentes, porque quando estamos um pouquinho mais para baixo, ao ver os motivos que nos levam a fazer as coisas, a gente se levanta. Esses são os motivos internos. Então essa capacidade... Tipo de uma colinha, né? Você põe ela lá na geladeira, fala, eu vou seguir isso. É por isso, eu vou seguir isso. Mais ou menos isso. Exatamente, muito bem colocado. É como se fosse uma colinha. Você tem que lembrar você, porque às vezes a gente esquece. E não podemos esquecer, né, que não adianta também só você fazer o autoconhecimento, fazer um bom projeto neurologicamente correto, com objetivos, com metas, com etapas, com estratégias, né, internas e externas, buscando oportunidades, porque a oportunidade ela aparece de duas maneiras, né? Na verdade existem duas maneiras, ou você cria ou ela atropela a gente. Mas quando ela atropela a gente tem que estar pronto para agarrar, senão ela não passa de novo. Eu sempre digo que sorte, aliás, como eu sou engenheiro e uso a engenharia na psicologia, eu criei a fórmula da sorte, Irene. S é igual a P mais O. Né? Sorte é quando o indivíduo preparado encontra a oportunidade. Legal. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, dar aula na Alemanha. Aí vem um alemão e me convida para dar aula na Alemanha, só que eu não sei falar alemão. Aí deu azar. Mas por quê? Porque eu não estava preparado. Então, o cara de sorte é aquele que está preparado para aquilo que ele quer. E aí, ou espera a oportunidade vir, ou vai atrás dela. Você cria oportunidades, né? Então, até perdi o que eu estava falando, que eu me empolguei com a fórmula da sorte, que é fantástica, né? Mas, lembrei, não adianta só ter o projeto bem feito e o autoconhecimento e identificar as motivações. Falta uma coisa, atitude. Não falo de pensamento positivo, eu falo de atitude positiva. O universo onde nós estamos inseridos é como se fosse um jogo de espelhos que reflete a gente. A atitude que nós temos na vida vai determinar a altitude que nós iremos chegar. É um jogo de palavras, mas é bem factível, vamos dizer assim. Vem bem ao encontro. Se você não tem atitude, sua altitude é baixa. Se você tem muitas atitudes, sua altitude é alta. Então, primeiro, o autoconhecimento, a capacidade do projeto, encontrar seus motivadores e uma atitude perante a vida. Mas uma atitude ativa, proativa, não esperar as coisas acontecerem. Sabe aqueles que ficam empurrando com a barriga, segunda-feira eu começo, não começa, aquela coisa. Carnaval, né, e vai, mas nunca tem que meter a cara, né, buscar essa motivação o tempo todo. Exatamente. Via de regra, Irene, tirando as catástrofes, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo é uma catástrofe, eu nasci com um problema genético no olho, isso é uma catástrofe, uma pessoa nasce acéfala ou sem membros, isso é uma catástrofe, mas tirando essas catástrofes naturais, via de regra, tudo que nós recebemos do meio onde nós estamos inseridos são consequências das atitudes que nós tivemos
ao longo da vida, das escolhas que nós tivemos, do conjunto de hábitos do dia a dia, daquelas pequenas ações, aquelas pequenas atitudes ao longo dos anos vão criando, porque o meio externo ele é um jogo de espelhos, ele reflete você. E é engraçado que tem gente que não gosta da imagem e quer mudar a imagem, mas não dá para mudar a imagem, é só o reflexo, tem que mudar primeiro aqui, tem que mudar primeiro o interior, né? Uma outra coisa importante é parar para pensar. O que nós estamos fazendo aqui, Irene? Estamos filosofando, estamos estudando, estamos pensando sobre as coisas, estudando as coisas, pensando sobre a vida, pensando sobre nós. 95% da população mundial, esses números são da neurociência, não param para pensar. As pessoas não vivem, elas sobrevivem. Acorda cedo, toma café, corre para o trabalho, sai correndo, vai para o almoço, volta para o trabalho, chega para casa, janta, toma um banho, conversa um pouco com a esposa, com os filhos, volta a dormir para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Aí sextou, vai embora para a praia, enche a cara, não quero nem pensar, e volta para a segunda para repetir como um robô, né? Seguindo o rebanho, aliás, palavra que está na moda, né? Imunização de rebanho, né? Estão nos tratando como rebanho, seguindo o rebanho. As pessoas não param para pensar. Se não usar essa máquina fantástica, que de acordo com a neurociência, para simular um cérebro, precisaria de 15 mil computadores de última geração ligados em rede. Viu? Tanto que nós temos coisa para desenvolver, né? E o cidadão larga no automático, não quer pensar. A hora que ele tem um tempo para pensar, ele enche a cara. Espera lá, eu quero desligar. Exatamente. Carlos, foi um prazer bater papo com você. Eu queria que você passasse aí uma mensagem, né, para o final do programa, uma mensagem de ano novo, né, porque entrando agora 2021, né, vamos deixar o 2020 para trás. O que você diz para 2021? Olha, eu recomendo fortemente para o pessoal que está nos assistindo, de coração, né, que criem seus planos, mas não simplesmente listinha de desejos, né? Criem uma lista de coisas que realmente você gostaria de ter, mas a cada um desses itens você pense numa estratégia de como atingi-lo. Divida em etapas, coloque datas, busque parcerias e lute por aquilo que você deseja. Encontre seus motivadores, cuide da tua fé, porque em momentos difíceis somente a fé. Acredite que as coisas vão melhorar e vão mesmo. Eu trabalho com muitos empresários e as coisas estão indo muito bem no comércio, na indústria. A retomada está sendo forte. O ano que vem promete muitas opções de investimentos, muitas opções de trabalhos. A vacina está chegando, então é a vida que volta ao normal, mas não deixa a vida entrar no normal que os outros escolham para você. Crie o seu projeto de vida, busque seus motivadores e olha, alicerça na verdade. Busque ser correto, ser honesto, ser transparente, ter valores éticos e morais, porque tudo aquilo que é alicerçado na verdade, na moral, ninguém tira. Não vai ser uma pandemia, não vai ser um vento, não vai ser uma crise, não vai ser um problema na economia que vai tirar aquilo que é alicerçado na verdade, no amor, na ética, nos bons valores. Agora, aquilo que é alicerçado na mentira, como a gente vê muitos empresários, né, que construíram fortunas e perderam tudo de uma hora para outra, aquilo que não é alicerçado na verdade, na ética, nos bons valores, não resiste através do tempo. Portanto, nem tudo aquilo que é lucrativo é ético, mas tudo aquilo que for ético ao longo da sua vida será muito lucrativo. Então, tenha fé, busque seus motivadores, haja na verdade, seja solidário, tenha amor ao próximo, crie seu sonho, não tenha vergonha de buscar ajuda se preciso for e busque referências, não trabalhe com informações que lhe passaram, não trabalhe com informações sem credibilidade, não trabalhe com redes, né, informações de correntes de redes sociais, busque suas referências, porque o conhecimento, a verdade, vos libertará de toda essa ansiedade, de todo esse medo e desse momento turbulento que nós vivemos. Todos querem uma vida melhor,
e uma vida mais próspera. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço dessa receitinha breve que eu passei para você agora. A escolha é sua, inteiramente sua. Bacana, né? A verdade vos libertará, como ele disse, ainda eu fico também lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor, ele muda, quem ama o próximo muda toda a tua vida. É um passo para a mudança geral. E depois traçar seus objetivos, né? E correr atrás, buscar, como ele disse, patrocinador, mentalizar positivo, e aí tudo vai mudar. Então você terá um 2021 assim, repleto de felicidade e, claro, seus desejos, né, realizados. Então, parabéns 2021 com tudo. Tchau, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, com mais um programa Irene no Ar. Tchau, gente. Tchau, Carlos. Muito obrigada. Viu? Prazer imenso estar aqui com você e convidando, estarei de volta aqui. Adorei conversar com você, Irene.